Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui nesta ocasião para compartilhar com vocês algumas informações referente a uma pesquisa feita recentemente sobre um texto bíblico que se encontra no livro de Números, capítulo 14 e o versículo 10. Sobre a seguinte questão: o povo atirou pedras em Deus ou em Josué e Calebe? Sobre esta questão que eu quero estar compartilhando com vocês algumas informações a partir deste momento. Essas informações que estarei compartilhando com vocês, elas foram extraídas da biblioteca da Universidade de Cambridge. Essa pesquisa foi feita por José Ginsberg, onde ele aborda sobre a possibilidade de novos casos de Ticunet-Suferin. E entre os novos 4 casos em que ele investiga, nós temos este que eu estarei compartilhando com vocês, referente ao texto bíblico de Números capítulo 14 e o versículo 10. Entre os fragmentos encontrados no Geniza, existe um conhecido como o TS-A410, que é à primeira vista um fragmento comum da Bíblia hebraica. Consiste em 3 folhas, cada uma contendo 2 colunas de 18 linhas, de texto mutilado e sobrescrito, cobrindo uma parte inicial de números, que é marcado com apontamento e cantilação, tiberianos padrão, com várias notas massoréticas fornecido ao longo. No entanto, nas margens da segunda folha, encontramos uma nota massorética notável sobre o Ticunet-Suferin. Na descrição desta imagem, nós temos o fragmento deste texto em hebraico, referente a Números capítulo 14 e o versículo 10. Temos aí a palavra hebraica que está sublinhada, colocada em destaque, que é Otam, ao qual está sobre análise neste momento desta pesquisa feita, que eu estou compartilhando com vocês neste momento. Nós temos entre o capítulo 13 ao capítulo 15 de Números, onde relata a saga dos espiões. Enquanto acampavam no deserto, Moisés envia espiões para explorar a terra de Israel, a fim de elaborar estratégias sobre a melhor forma de conquistá-la. Os espiões, encontrando pessoas fortes e cidades fortificadas, retornam e acusam Moisés de tentar levar o povo a um massacre. Calebe e Josué, 2 dos espiões, tentam convencer o povo de que eles são capazes de conquistá-los, mas a população se volta contra eles. Partindo desse pressuposto, o que nós temos mediante a proposta da leitura do texto hebraico-massorético, referente ao texto de Números 14 e 10, é o seguinte: que toda a comunidade ordenou que os apedrejassem, e a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. Então, mediante esta leitura aí, nós temos que quem seria apedrejado seria certamente Josué e Calebe. Quando paramos e analisamos esta evidência encontrada e apontada por este estudioso, José Ginsberg, ele faz uma observação interessante que sobre este fragmento hebraico aí, do texto hebraico, encontrado no Geniza. Ele menciona que sobre a palavra hebraica Otam, a qual ali que eu tinha sublinhado e colocado em destaque, existe um círculo. Este círculo, ele arremete ali às margens
do fragmento do manuscrito, aonde ele sugere uma proposta nova de leitura. Em vez de se ler o tam, se lê o ti. Ou seja, em vez de se entender que está se referindo ali que fosse apedrejado Josué e Caleb, aonde traz uma ideia ali de apedrejar eles, a proposta de leitura mediante este fragmento é que apedrejassem eu, ou seja, na primeira pessoa. Então nós temos, mediante a proposta levantada e apontada por ele, supostamente aqui um novo caso de Ticuné Suferim. Sobre isso estaremos averiguando de forma mais minuciosa ainda nesta ocasião. Bem, como já dito, existe um pequeno círculo acima da palavra hebraica otam, na descrição da imagem deste fragmento, ao qual eu compartilhei neste vídeo. Esta palavra hebraica otam, traduzida normalmente como eles, aponta para uma nota massorética na margem do texto, que diz o seguinte, que originalmente havia sido escrito para me apedrejar, ou seja, a palavra ali teria sido escrita da forma oti, em vez de eles, otam, conforme temos tradicionalmente no texto hebraico massorético. Uma instância aqui, uma proposta de um caso de Ticuné Suferim, dos quais, se partirmos analisando estes fragmentos, segundo diz esse estudioso, nós podemos já ter novos 4 casos, o que somaria, junto com os 18 que já foram encontrados, um total de 22 casos de Ticuné Suferim. Com isso, podemos concluir que Números capítulo 14, o versículo 10, combina perfeitamente com as características de um genuíno Ticuné Suferim. Embora a intenção original do texto, segundo a proposta mencionada e apresentada por esse fragmento, fosse que o povo atirasse pedras em Deus. Porém, o texto foi alterado para implicar que o povo atirasse pedras em Caleb e Josué, a fim de proteger e honrar a Deus. Além disso, em muitos dos Ticuné Suferim, a emenda é de apenas uma letra, e encontramos isso aqui também. O sufixo pronominal iod foi trocado por men, mudando a palavra da primeira pessoa do singular para a terceira pessoa do plural, do eu para eles. Então, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês nesta ocasião era isso, mediante estes dados informativos, mediante a proposta deste fragmento, existe ali a probabilidade de um caso de Ticuné Suferim, onde a leitura original antigamente seria que o povo apedrejasse a Deus, e não Josué e Caleb. E mediante uma nova mudança, então, uma correção feita certamente pelos escribas, ficou então a leitura que temos hoje, no texto tradicional massorético, onde o texto diz que o povo era para apedrejar Josué e Caleb. É certo que este fragmento é o único texto hebraico que apresenta esta nota de probabilidade de uma nova leitura de um caso de Ticuné Suferim. Mas não deixa de ser curioso e interessante para o nosso conhecimento. Então, o que eu queria compartilhar com vocês nesta ocasião era isto. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.